e da parte do Espírito Santo que nos dá o santifica. Amém. O tema da nossa mensagem é: Deus faz tudo muito bem. Vamos meditar nessas palavras. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós analisamos, quando nós avaliamos os dois textos que nós acabamos de ouvir, de acompanhar, o texto de Isaías, capítulo 35, e o texto de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 37, parece que esses dois textos estão muito distantes. Parece que esses dois textos não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Na verdade, o texto de Isaías, que foi escrito mais ou menos lá pelo ano 700 antes de Jesus, foi escrito num período de crise profunda do povo de Israel. O povo via o exército assírio saqueando, queimando, conquistando todas as cidades ao redor de Jerusalém. O povo estava sitiado, o povo estava cercado, e para lá, para dentro das muralhas de Jerusalém, para se refugiarem lá, correram todos aqueles que conseguiram sobreviver em meio a essa guerra, essa carnificina, e havia muita fome, não havia como produzir alimento, havia sede, havia miséria, havia pobreza, cada vez se multiplicava mais o número de miseráveis, além de todas aquelas pessoas que tinham suas deficiências naturais, cegos, surdos, aleijados, e todos clamavam por alguma ajuda. E é nesse contexto que Isaías diz: a terra vai produzir novamente muito fruto. Não haverá mais escassez de alimento. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos vão enxergar, os aleijados vão andar. Como é que nós devemos ver essas profecias de Isaías e as outras profecias dos profetas do Antigo Testamento? Para entendermos, elas têm dois sentidos: um sentido pontual e um sentido futuro. Por exemplo, quando vocês estão andando de carro numa pista como essa que eu acabei de percorrer de Itaguaí até aqui, Juiz de Fora, quando nós olhamos para bem longe, nós vemos de repente lá no horizonte duas montanhas. E olhando para essas duas montanhas, nós sabemos que elas estão ali, são duas montanhas. E ao nosso ver, aquelas duas montanhas ficam longe, mas estão uma ao lado da outra. Quanto mais nós nos aproximamos, mais nós sentimos a realidade das duas montanhas. Mas quando passamos pela primeira, nós vemos que na verdade a proximidade não é tão como imaginávamos que fosse. Nós vemos que a outra montanha está bem distante, mas por causa da nossa visão lá de trás, pareciam que elas estavam bem juntas, pareciam que eram quase que unidas. Assim nós devemos entender as profecias que acabamos de ouvir. No texto do Evangelho de hoje, Jesus está no final do seu ministério. Muitas pessoas o haviam abandonado porque esperavam nele aquele grande rei libertador que os libertaria do jugo romano. Viram que não era isso. Outros esperavam que ele fosse continuar o tempo todo fazendo aqueles grandes milagres de multiplicação, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, muita comida, muita fartura. E Jesus o tempo todo dizia: eu vou subir a Jerusalém e eu vou morrer. Foi para isso. Não era uma mensagem que soava bem aos ouvidos. E agora ele passa pela região de Tiro e Sidom, vai para a Galileia, depois ele vai vir para Jerusalém para morrer, e no caminho ele faz dois milagres, duas curas. A primeira, daquela mulher estrangeira que entra na casa onde Jesus está, se joga aos seus pés e diz: eu estou com a minha filha horrivelmente endemoniada, ajude-me. Jesus, à primeira vista, parece que a trata com desprezo, a trata mal e diz: olha, não é certo eu tirar a comida da mesa e lançar aos cachorros. E ela continua: mas Senhor,
Até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Sabe, Senhor, eu não quero muito. Uma migalhazinha basta. Um pouquinho de atenção. Jesus olha para ele e diz: grande é tua fé. Usa ela como um exemplo de fé para os próprios discípulos e diz: pode ir para casa, a filha está curada. Aquela mulher, ela venceu todo o preconceito. Uma mulher não podia ir numa reunião de homens. Uma mulher estrangeira não podia de maneira nenhuma chegar numa reunião onde vinham apenas homens, ou praticamente só homens judeus. Ela quebra todas as barreiras, todos os preconceitos, todas as dificuldades, todas as pedras no caminho, ela supera por causa da fé. Ela sabe que ali está o Senhor e o Salvador. E mesmo quando esse parece que não está ouvindo o seu pedido, ela insiste na oração. Sem orgulho, sem tentar manipular, ela diz: só uma migalha, mas insiste na oração. E Jesus atende. Hoje vemos por aí muitas orações de manipulação, querendo determinar o que Deus tem que fazer. Não é assim que a Bíblia ensina. Jesus continua caminhando para a Galileia, onde ele traz um surdo que tem dificuldade para falar, provavelmente por causa da surdez. Jesus o tira do meio do povo, o tira do meio da multidão, quer ficar sozinho com ele. E então Jesus olha para o céu. E então Jesus dá um grande suspiro. E para o evangelista salientar esse suspiro de Jesus, não foi qualquer suspiro. E então Jesus diz bem alto: Efata, abre-se. E ele abre a boca e começa a falar muito, e todos ali junto com ele têm uma frase a dizer: tudo ele faz muito bem. Deus sempre faz tudo muito bem. A gente olha lá para o Jardim do Éden, a gente vê mais ou menos a mesma frase, lembra? Quando Deus criou o mundo, após cada criação: haja luz, houve luz; haja plantas, houve plantas; haja animais, houve animais. Quando se encerrava cada dia que está escrito, tudo é muito bom. Deus sempre faz tudo muito bem. Mas, pastor, não é isso que a gente veio fora. Nós estamos na Semana da Pátria. Amanhã comemoramos a independência do Brasil. A gente é só ligar a televisão, abrir o jornal, é tanta notícia de roubo, de falcatrua, de corrupção. A gente já está falando de roubos, de assaltos. Ao chegarmos aqui em cima, vimos um acidente grave. São tantos assassinatos, tanta coisa ruim. Mês que vem, mês de outubro, é o mês da igreja, o mês da reforma. Quando olhamos para a igreja, vemos por aí tanta igreja falando só em prosperidade, sucesso, em cura, tanta coisa diferente daquilo que a Bíblia ensina. A igreja parece que perdeu o seu rumo. E naquelas igrejas que são fiéis à doutrina bíblica, nós vemos tão poucas pessoas comprometidas. Como é que eu posso dizer: Deus tem feito tudo tão bem? Quando Jesus veio, era a primeira montanha daquelas duas que Isaías estava falando. O que Isaías falou? Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os aleijados vão andar, haverá novamente paz na terra. Jesus veio para dar um pequeno sinal desse movimento que só Deus pode trazer. Um movimento de restauração total em todos os níveis, seja na nossa vida física, seja na nossa vida social, seja em tudo aquilo que existe, porque Ele é Deus. E Ele iniciou esse momento, apontando para a segunda montanha, para a restauração final, que será no dia do juízo final. Quando então, sim,
Diz Apocalipse: não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque pecado, maldade, todos os problemas, tudo isso serão coisas passadas. Meus irmãos e irmãs, enquanto nós estamos aqui nessa caminhada, entre a primeira montanha, Jesus que veio, entre a segunda montanha, a sua segunda volta, o dia do juízo final, enquanto nós estamos aqui nessa peregrinação, nós ainda estamos vivendo num mundo contaminado pelo pecado. Num mundo onde a maldade e a malícia reinam, porque a Escritura diz que o Deus desse século é o príncipe das trevas. E ele muitas vezes se disfarça em anjo da luz, ou seja, fala, citando versículos da Escritura Sagrada, e por isso também vamos por tantas igrejas desvirtuadas, mensagens que parecem belas à primeira vista aos nossos olhos, mas que afastam de Jesus, o Senhor, o Salvador. Jesus, ele poderia ter curado aquele surdo e gago, mudo, ali no meio da multidão, mas ele fez questão de pegar, tirá-lo da multidão, olhar para cima e suspirar. Num mundo de tanta correria, num mundo onde trabalhamos, dobramos a jornada de trabalho para podermos ganhar mais, para podermos, enfim, pagar nossas contas, num mundo de Face, de Zap, um mundo onde as pessoas preferem viver no virtual do que no real, é cada vez mais difícil as pessoas deixarem um pouquinho a massa de lado, a multidão de lado, deixarem um pouquinho aquilo que todo mundo faz de lado, ficar a sós com Deus, como Jesus fez, e pedir a ajuda dele, o Efatá. Senhor, abre meus ouvidos para a tua palavra. Senhor, abre meu coração para a tua palavra. Quais são os problemas que afligem a tua vida? É um desemprego? É uma desilusão amorosa? É um vício? Qual é o problema que aflige a sua vida? Não existe problema grande demais para o Deus que faz tudo esplendidamente bem. Precisamos criar. Precisamos orar como aquela mulher, com fé, com confiança, não impondo, não manipulando, mas dizendo: seja feita a tua vontade. Ele não vai deixar apenas cair migalhas sobre nossas vidas, porque nós somos seus filhos e Ele nos ama muito. Tanto nos ama que mandou Jesus sofrer, morrer pelos nossos pecados na cruz. E Jesus poderia simplesmente ter vindo e se atirado na cruz, mas Ele não fez isso. Ele viveu uma vida como eu e como você vivemos. Ele viveu uma vida de sofrimento e dor desde o início, sendo perseguido, porque aos 2 anos já estavam tentando matá-lo. Herodes mandou matar todas as crianças. E ele foi lá numa marcenaria aprender a fazer o ofício do pai. Quem sabe quando Jesus estava lá pregando uma madeira na marcenaria do pai, ele já estava pensando nos pregos que seriam usados para pregar as suas mãos em meu e em meu lugar. Sabe, Jesus sofreu todo tipo de decepção. Sua família não acreditava nele, zombavam nele, dizendo: você tem demônio. Os líderes da igreja perseguiam. Ele levou cuspida na cara, levou chicotada. Ele esteve ali junto com os leprosos, que eram os imundos, as prostitutas, os publicanos, amando a todos de igual maneira.
desmaiou, levando aquela cruz, depois de tanta perda de sangue até o alto da montanha. Mas por que ele passou por tudo isso? Para que quando você, eu, aquele surdo, ou aquela mulher, seja qual for o problema que tiver, quando nós pararmos e olharmos para Jesus e fizermos a nossa oração, dizendo: Efatá, cuida de mim, abre, Senhor, meus lábios, meus ouvidos, minha mente, desimpede esses problemas que estão me sobrecarregando. O que ele diz? Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque eu sei o que tu estás pensando, eu sei que tu estás passando, porque eu passei por tudo isso. Foi por isso que ele não veio e se jogou na cruz. Ele queria passar por tudo aquilo que a gente passa e poder dizer, mostrar para onde a gente deve olhar, para quem a gente deve orar. Ele não deixou de suspirar, e esse suspiro mostrou a nossa dor, o nosso pecado. Ele criou tudo para ser perfeito, mas por causa do pecado nós botamos tudo a perder. Por isso ele suspirou e disse, esse suspiro, ele disse: não era para ser assim, não era para ser assim, eu criei um mundo perfeito, mas já que vocês se desviaram de mim, eu estou te chamando de volta. Estou perfeito, vida plena, no novo céu e na nova terra. Queridos irmãos e irmãs, nossa esperança, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, não se limita só a essa vida. Por isso nós somos as mais felizes de todas as criaturas, porque nós, como diz a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, não desanimamos. Com paciência aguardamos a segunda vida. Enquanto isso, levamos esse evangelho da salvação, do perdão, do amor, do Deus que pode tudo, que quer nos auxiliar, que quer estar ao nosso lado nessa peregrinação, enquanto estamos caminhando para a segunda montanha, para a restauração final no novo céu e na nova terra, sempre sabendo tudo o que ele faz muito bem feito. É a nossa salvação, é o nosso amparo, é o nosso consolo, é a nossa ajuda. Permaneçamos fiéis a Deus. Levemos essa mensagem com alegria a todas as pessoas, Ele ama a todos. Ele quer salvar a todos e nos levar para esse mundo perfeito que ainda há de vir. Que assim seja comigo, contigo, com todos nós. Amém.